Bom, então falando sobre a constelação familiar, hoje eu quero falar desse assunto tão importante que é a prosperidade. Uma das coisas mais legais que a gente aprende na constelação é o equilíbrio de troca em tudo, gente, em todas as áreas, né? Quando uma pessoa, por exemplo, ela se casa, né, porque ela quer ter prosperidade, então internamente ou inconscientemente, ou mesmo lá no fundinho da alma dela, ela sabe que ela, de alguma forma, se casou por interesse financeiro. Mas todo o interesse, então, tem que ter a contrapartida, ou seja, o que eu faço, né, nesse outro sentido. Talvez eu ajude meu marido a prosperar muito, talvez eu que cuide da administração da casa, enfim, dos filhos, enfim, eu dei um suporte que tenha uma troca com essa outra pessoa, né? Por isso que muitos relacionamentos acabam por causa do desequilíbrio de troca, né? Tem pessoas que ou se dão demais, né? Então, não só financeiramente, mas elas abandonam a própria vida para viver a vida do outro. Isso causa um desequilíbrio de troca, gente, porque a nossa vida, ela não pode ser abandonada por absolutamente nada e nem ninguém. Ah, mas é pela minha mãe, por ninguém. Então, a nossa vida foi dada a nós, obviamente, pelos nossos pais. Mas existe um ritual lindo no parto que se chama corte do cordão umbilical. Quando a gente corta aquilo, a partir daquele momento já existe a separação e a individualização, né, ou a individuação de um ser humano. E nesse momento, outra pessoa poderia ter cuidado de você, ou criado você, ou por isso que o Bert fala uma frase que a maior parte fica falando depois mal disso, mas pai e mãe, são os que criam. E daí ele fala, criar é fácil. Por quê, gente? Porque gerar um filho, né? Eu posso criar um filho, não posso? Se eu não posso ter um filho, eu posso adotar um filho ou criar um filho, eu posso. Só que essa centelha divina, que significa gravidez, não é para todo mundo, né? E quando a gente tem essa oportunidade de vir através daquela pessoa, e a gente hoje faz tratamento ou não faz, né? Força a barra, porque eu mando também nisso. Isso faz com que a gente se conecte com esse espírito. Essa conexão desses 9 meses, 8 meses, enfim, 7 meses que a gente fica junto com a nossa mãe e fomos gerados através também do nosso pai. E quando a gente olha a natureza, a gente percebe que o natural é 50-50. Já tem um equilíbrio de troca, 50-50%. Eu não posso nascer só da minha mãe. Eu tenho que nascer da minha mãe e do meu pai. Do contrário, não dá para nascer. Então, olha que lindo isso. Nisso já houve um equilíbrio de troca naquele momento. E quando isso acontece, né? E quando eu tenho oportunidade de cortar esse cordão umbilical, eu estou livre para ter pais que me criem, para fazer o meu movimento em direção à minha própria vida. E agora para ser responsável, lógico, né? Quando no começo a gente não consegue arrumar comida própria, não consegue fazer esse movimento. Mas quem não fez um movimento de individualização não consegue se bancar, se sustentar, se manter, tem o tempo inteiro ainda um medo de que não vai sobreviver, que não vai ter o financeiro, né? Então, o equilíbrio de troca com a vida acontece quando a gente amadurece com relação à gratidão que nós recebemos da vida. A pessoa que ainda tem uma mente menor, ela começa a reclamar dos pais. Então, eu recebi um baita presente, mas olho que o papel do presente estava um pouquinho assim rasgado, né? Então, eu fico olhando o papel do presente rasgado, eu não olho a grandiosidade que é a prosperidade da vida. Eu só olho a rasgadinho do presente, que é meu pai que não deu, minha mãe que não fez. Por quê? Porque cortar esse cordão umbilical envolve um desapego muito grande, uma crença na prosperidade divina, na prosperidade que todos nós temos.
tanto da mãe e do pai, que tem que abandonar aquele bebê, né? Então, para a mãe cortar esse cordão e ter que deixar agora essa gravidez, esse bebê, também é muito difícil. Mas é um processo lindo, gente, de desapego. E agora eu vou cuidar dessa criança e quando ela tiver 18 anos, eu também vou ter que cortar, né, esse segundo cordão umbilical, que é tão importante eu deixar ir, né, de fato. Fazer esses movimentos exigem de nós uma prosperidade que não é só financeira, mas é a troca. Os pais, nunca nós vamos conseguir equilibrar a vida que os pais nos deram com eles. Então a gente sente culpa. A primeira culpa da nossa vida é justamente essa separação. Ou seja, eu nunca vou conseguir dar tudo para os meus pais. E quando eu não consigo dar tudo, o que eu faço? Sinto raiva deles. Com a raiva, eu consigo ir embora de casa. Muitos filhos que amam os pais absurdamente, mas não têm consciência disso, como todos nós amamos, mas não fazemos o processo da individualização, da individuação, fica preso aquilo. E a prosperidade não vai. A prosperidade da sua vida não vai. Sabe por quê? Porque você não tomou a sua vida individual ainda. Você ainda está na sua vida coletiva. Qual é a vida coletiva? É o grupo familiar. Então, os animais, né, eles vivem no coletivo, mas eles saem, né? Eles não são fiéis ao coletivo. Assim, as plantas, então, tem as orquídeas, né? Tem as frutas, enfim, as árvores com frutas, cada um tem o seu grupo. E os seres humanos também são grupos, né? Então, nós participamos de grupos. Tudo neste planeta é formado assim, por sistema. E todos, de alguma forma, também têm o processo de individualização. E o processo de individualização traz uma maturidade espiritual, uma responsabilidade. Então, daí a pessoa se torna um pouco egoísta nesse sentido. Então, ela desequilibra a troca nesse momento, porque ela fala, agora eu vou olhar para mim, né? E isso pode ser momentâneo, porque mais para frente, para que a pessoa seja um ser iluminado, eu digo, cada vez mais buscar esse tipo de estado interior, não é para também com ego, né? Falar, viu, olha como eu sou iluminado, tá escrito assim, né? Vem a plaquinha com certificado de iluminação, né? Com registro do MEC, inclusive, né? Sou iluminado, né? Pela universidade tal. Não existe isso, gente. Então, a gente tem que aprender que, primeiro, né? A iluminação tem que ser eu agora compartilho e olho o valor que os outros têm. Uma pessoa que consegue equilibrar o próprio valor com o valor dos outros, ela entra num equilíbrio de troca maravilhoso em tudo. Na amizade, ela entra em equilíbrio de troca nos relacionamentos, ela entra em equilíbrio de troca profissionalmente, ela não precisa mais ficar correndo atrás das coisas. Naturalmente, olha como é lindo isso. Tudo que acontece naturalmente está em equilíbrio. Então, naturalmente, agora qual é o momento? É o momento de eu pagar o apartamento que eu comprei. Se toda vez que eu for pagar a mensalidade do apartamento que eu comprei, eu ficar chorando e achando que é muito, né? Então, eu já fiz algo de errado comigo, porque eu me coloquei numa história que eu não tenho condição e não tenho condição de pagar. Mas quando eu valorizo o engenheiro, o incorporador, a pessoa que vendeu o terreno, né? Os pedreiros que estão lá trabalhando na obra, a natureza que propicia todo o material, a criatividade de quem desenhou e formulou desde um piso, um azulejo, um móvel. Gente, olha que lindo! Quando a gente olha a natureza dos seres humanos, o que a gente troca, que antes da moeda, o que se trocavam eram bens, né? Então, eu tenho uma galinha, você tem carne de boi. Então, vamos trocar o que eu tenho e o que você tem. Só que eram coisas primitivas, só coisas materiais também.
A gente pode trocar talentos, a gente pode trocar experiências espirituais hoje, que antigamente, na era medieval e mais para frente com a Inquisição, foi proibido, né? A gente não podia trocar experiências espirituais, a gente tinha que ficar calado e seguir só uma coisa sem questionar. Né? Uma pessoa que pensa, uma pessoa que se nutre, ela questiona, ela quer mais, mas não no sentido de ambição, mas no sentido de evolução. Então, prosperidade é progresso, mas um progresso natural, que compartilha e valoriza o trabalho do outro. Né? Eu valorizo o meu trabalho e o outro também é valorizado com o trabalho dele. Então, é muito lindo, gente. Equilíbrio de troca, uma das coisas mais lindas que a gente aprende na constelação familiar.